A história começa com a explicação de uma antiga arte de guerra que valoriza a improvisação e a adaptação. Nisso, um professor explica que essa técnica se tornou obrigatória, mas hoje é usada para enganar as pessoas por dinheiro. Ele continua falando que sua família é a guardiã dessa arte enquanto um aluno de cabelo branco dorme na aula. O mestre então perde a paciência e vai até o garoto puxando sua orelha para que ele acorde e preste atenção. Com raiva, o homem mais velho grita com o jovem e pergunta se ele não tem nenhuma ambição na vida. Com uma cara de sono, o rapaz responde que sua única ambição é poder comer e dormir quando quiser. Essa resposta deixa o professor ainda mais irritado, então ele começa a esticar o rosto do garoto com força. Aproveitando a pausa, o outro aluno pergunta se essa arte antiga realmente serve para alguma coisa hoje em dia. O homem responde com seriedade que em qualquer época sempre existem vilões e sua família tem um dever a cumprir, mas a conversa é cortada quando ele percebe que o garoto de cabelo branco conseguiu a proeza de dormir em pé. De repente, uma voz começa a chamar o rapaz pedindo para ele acordar enquanto sua cabeça dói muito. A cena muda e agora vemos um mascote estranho com uma coleira que parece estar muito assustado com algo. Ele grita desesperadamente que não consegue mais aguentar e pede para a pessoa acordar logo. Nesse momento, o jovem de cabelo branco finalmente abre os olhos e parece totalmente confuso. Ele olha em volta e vê que está no chão com roupas diferentes e uma coleira esquisita no pescoço. Então o mascote corre e puxa uma corda presa nele, gritando para segurarem um parapeito juntos. O boneco tropeça e cai de cara no chão, pedindo por ajuda desesperadamente. Com isso, o protagonista sente um forte puxão vindo da coleira em seu pescoço. A corda agora está na boca do rapaz e ele é arrastado pelo chão, com muita força. Agarrando-se a uma beirada em choque, ele se pergunta o que está acontecendo. Com os olhos arregalados de medo, o rapaz olha para baixo e fica em choque com o que vê. Agarrado na beirada, ele se lembra de ter visto algo parecido em um vídeo. Lá embaixo há um triturador de metal gigante pronto para transformar qualquer coisa em pó. Olhando a cena de cima, vemos que ele e o mascote estão em uma prancha bem fina se perguntando onde está. Em seguida, o garoto grita desesperado pedindo por o soltarem e percebe que seu celular está sem sinal. Enquanto isso, em outra cela, um homem com um martelo confronta outro que parece ser um policial. O policial, irritado, exige que tirem a coleira dele e diz que sequestrar um oficial é um crime grave. O outro cara de máscara então responde com sarcasmo perguntando se ele não vê que os dois estão presos. E nesse momento, uma figura misteriosa aparece no fim do corredor empurrando um carrinho. Então essa pessoa com uma máscara de porco dá as boas-vindas a todos para um jogo sem esperança. Com um olhar assustador, ele se apresenta como o porteiro daquele lugar chamado Tanvan. Os dois prisioneiros começam a gritar com o mascarado, querendo saber quem ele é e por que estão ali. O homem com cabeça de porco apenas os encara com seus olhos brilhantes, sem dizer nada. Ele então avisa que vai esperar por eles no chiqueiro do segundo, andar em 6 minutos. Com um sorriso sinistro, o vilão ainda diz que nem todos vão conseguir passar, então é melhor se esforçarem. Dando uma risada bizarra, o mascarado se vira e vai embora empurrando seu carrinho. O policial aponta a arma para ele e grita para que pare, ou ele vai atirar sem pensar duas vezes. Mas quando ele olha de novo, o homem com máscara de porco simplesmente desapareceu no ar. O nosso protagonista, ainda pendurado também, viu a cena e ficou sem entender nada, com o rosto suado e lembrar de como foi parar ali e tem um flash de um acidente de carro. A sua mente então mostra um rápido flash do acidente de carro com o para-brisa se quebrando em 1000 pedaços. Com a mão na cabeça, o garoto sente uma dor forte enquanto tenta juntar as peças do quebra-cabeça. Ele se lembra de estar no carro com seu irmão, mas a memória é cortada pela dura realidade. De repente, o mascote ao lado dele escorrega e cai da prancha enquanto uma tela se acende na parede. No painel surgem as regras do jogo e um cronômetro com menos de 6 minutos para o fim de tudo. Lá embaixo, o triturador começa a funcionar e o som das lâminas girando ecoa pelo lugar assustador. O protagonista reclama que a fantasia do mascote é muito pesada e grita para a pessoa tirá-la imediatamente. Assustado, o ser estranho concorda e começa a remover a cabeça da fantasia com muita dificuldade. O rapaz de cabelo branco fica com uma cara de interrogação sem entender absolutamente nada. Para sua total surpresa, por baixo da fantasia de mascote havia na verdade uma garota. Agora, sem a parte de baixo da fantasia, a silhueta da moça fica mais visível, deixando o rapaz chocado. A garota finalmente se livra da fantasia e o protagonista percebe que ela é bem bonita. Os dois se equilibram na prancha e ele pede para ela ficar parada. O boneco é engolido pelo triturador e se desfaz em pedaços na frente de todos os prisioneiros. Olhando ao redor, o jovem sente um cheiro estranho e se pergunta se aquele lugar é algum tipo de tumba. Ele acha estranho uma tumba ser tão grande e ter tantas pessoas presas, parecendo um jogo doentio. A garota ao lado dele começa a chorar dizendo que estava vendendo balões quando foi parar ali do nada. Nosso protagonista pede para ela se acalmar, pois precisa pensar em uma forma de saírem vivos dali.
Com lágrimas, ela pergunta se ele tem certeza que eles conseguirão sobreviver. Ele analisa as regras e percebe que o jogo foi feito para que um mate o outro. Para poder escapar, a garota fica chocada com a ideia e o rapaz confirma que é exatamente isso que a regra diz. Com um olhar sério, ele percebe que essa é a forma mais simples e direta de fazer as pessoas se eliminarem. Ela não acredita no que houve e pergunta como ele pode falar sobre tirar uma vida com tanta tranquilidade. Ele responde de braços cruzados que já viu coisas muito piores e que isso não se compara com matar alguém. Assustada, a moça pergunta se ele é algum tipo de criminoso ou se faz parte de alguma gangue perigosa. Dando um sorriso de canto, o jovem pensa que ser chamado de um simples bandido é um grande insulto. O rapaz encara a situação com uma frieza assustadora, como se estivesse acostumado com o perigo. Ele pensa que conhecer as regras lhe dá uma vantagem e que podem até brincar com seus oponentes. A garota entra em pânico e conclui que ele não é um bandido comum, mas sim um chefão do crime. Juntando as mãos, ela começa a implorar pela sua vida, mas ele apenas a manda procurar por uma senha. O protagonista avisa com um olhar sério que se o tempo acabar, ele não pode garantir a segurança dela. Em outra cela, o policial tenta ligar para pedir ajuda, mas percebe que o celular está sem sinal nenhum. Ele encara seu parceiro de cela, o homem com martelo, e a tensão entre os dois aumenta a cada segundo. O cara de máscara fica nervoso e diz que a uma certa distância a arma do policial tem muito mais vantagem. Então o oficial aponta a arma para o outro prisioneiro e manda ele largar o martelo. Enquanto isso, os outros participantes do jogo também estão em apuros, se segurando para não cair. O homem está prestes a ser engolido pelo triturador e grita desesperadamente por socorro. Vendo seu amigo em perigo, o cara de máscara grita para ele aguentar firme, pois a ajuda está a caminho. Em outra prancha, um rapaz avisa seu parceiro para não se mexer, pois ele está perdendo as forças. Com raiva, ele xinga seu companheiro gordo e diz para não culpá-lo pelo que vai acontecer em seguida. O homem de jaleco diz que ninguém vai se importar com a morte do parceiro, pois ele carrega itens roubados. O outro prisioneiro entra em desespero e implora pela sua vida, pedindo para que eles conversem, mas o traidor ignora os apelos e com um olhar frio usa uma faca para cortar a corda que os une. O mascarado de outra cela grita horrorizado e manda o homem parar com aquela loucura imediatamente. Sem ter como se salvar, o gordinho cai em direção ao triturador com uma expressão de puro pavor. O policial e seu parceiro de cela ficam completamente chocados com a cena brutal que acabaram de ver. O nosso protagonista e a garota ao lado dele também assistem a tudo e ficam sem reação com a crueldade. Os outros prisioneiros entram em pânico e começam a gritar desesperadamente pedindo por ajuda. Nesse momento, uma escada desce do teto e a coleira do sobrevivente é destravada. Como dizia a regra, o homem de jaleco agora está livre e a notificação na tela confirma que ele passou de fase. Com um olhar de pura euforia, o traidor comemora ao ver que sua coleira realmente se abriu. Ele conseguiu se libertar usando uma pequena faca para cortar a corda e sacrificar seu companheiro. Sem pensar duas vezes, o homem sobe a escada e escapa, deixando todos os outros para trás na armadilha. O mascarado explode de raiva e grita com o fugitivo, dizendo que ele matou seu amigo a sangue frio. Tomado pelo ódio, ele tenta escalar a parede e jura que vai pegar o traidor e fazê-lo pagar caro. Com o punho cerrado, o bandido promete vingança pela morte do seu companheiro, custe o que custar. O policial então pede para o cara de máscara se acalmar para que eles possam pensar com clareza, mas na verdade ele estava olhando atentamente para a parte de trás da coleira do mascarado. O oficial grita que conseguiu ver a senha atrás da coleira e os números são 6, 3 e 2. Ao ouvir a senha errada, a coleira do mascarado explode. A tela então mostra a regra que proíbe destruir a coleira e a notificação da eliminação do mascarado. Com isso, a escada que o traidor usou para fugir também desaparece e a coleira do policial se solta. Ele fica completamente chocado e se pergunta que tipo de gente doentia seria capaz de criar um jogo assim. A garota ao lado do nosso protagonista sugere que eles troquem as senhas para que possam sobreviver, mas o rapaz de cabelo branco recusa a ideia na hora e aponta para o pouco tempo que resta no cronômetro. Ele explica que para ver a senha seria preciso virar de costas para um estranho, o que é muito arriscado. Nisso, o jovem conclui que a maioria ali vai preferir eliminar o parceiro para garantir a própria sobrevivência. Em outra cela, uma mulher está sendo sufocada, mas consegue dizer que a senha dela é 291. O homem reclama que ela demorou muito para falar e que agora vai pagar por ter desafiado ele, mas a notificação na tela avisa que a senha estava errada e o homem é puxado para trás com força. Com ódio nos olhos, ele grita com a moça, percebendo que foi enganado por ela o tempo todo. A mulher passa de fase com um olhar frio e sem remorso, enquanto seu parceiro é eliminado do jogo. O telão mostra que o jogo está a todo vapor com vários participantes sendo eliminados ou passando de fase. O protagonista percebe que o caos começou e precisa encontrar uma maneira de vencer sem sujar as mãos. Então a garota oferece ajuda, se apresentando como Guidendin e pedindo para ele confiar nela.
O rapaz acha a situação estranha e pergunta por que ela ainda está usando aquela cabeça de mascote. Ela insiste que está falando a sério e que só quer ajudá-lo a destravar a coleira para que ele possa fugir. Ao ouvir o nome dela, de novo, o jovem fica em choque e pergunta o que ela acabou de dizer. De repente ele tem uma ideia e diz que encontrou um jeito de todos saírem vivos dali. Com um sorriso confiante ele se vira e manda a garota prestar muita atenção na senha. A garota então revela que a senha dele é 340. Ele grita para ela não se mexer, pois ele está quase caindo da prancha fina. Os dois se encaram na frente do painel com as regras enquanto o tempo continua correndo. Com um sorriso confiante, ele diz o nome dela e manda que ela digite a senha dele. Mas a moça fica chocada e pergunta se ele não tem medo que ela digite a senha errada de propósito. O rapaz responde com muita calma que não importa o que ela faça, pois ele vai passar de qualquer jeito. Em outra cela, vemos mais uma traição, com um homem puxando seu parceiro para o perigo. O traidor se solta e deixa seu companheiro cair para vencer o jogo sozinho. Ela lembra o protagonista que alguém acabou de ser eliminado por errar a senha e acha que ele enlouqueceu. O jovem então pede para ela olhar as regras com mais atenção, pois há uma brecha. Ele explica que se ela errar e for eliminada, ele passa automaticamente por ficar sem parceiro. A garota entende que a única chance dela sobreviver é digitando a senha certa, mas ele ganha de todo jeito. Sentindo-se enganada, a moça segura a coleira e começa a duvidar se pode confiar nele. O rapaz diz que a única forma dos dois sobreviverem é se ajudando e digitando as senhas. Ele aponta para o cronômetro que agora marca menos de 1 minuto e a pressão aumenta. Sem muitas opções, a garota finalmente cede e se prepara para digitar a senha dele, mas o rapaz a impede e diz que a senha não era 343. Nesse momento, o protagonista digita a senha correta e sua coleira se destrava na hora. A garota fica surpresa ao ver que sua coleira também foi destravada com sucesso. Com um olhar de alívio, os dois percebem que conseguiram vencer a aposta e passaram de fase. Ele explica que a aposta deu certo porque o nome dela era a senha e uma escada desce para eles subirem. Antes de ir, o jovem avisa os outros que a senha só pode ser digitada pelo parceiro para que eles não se enganem. Então os dois se despedem e começam a subir a escada, deixando os outros para trás no jogo mortal. A garota sobe na frente enquanto o rapaz a segue logo atrás em direção à próxima fase do desafio. Chegando ao topo, ele sai do buraco e olha em volta para ver o que os aguarda no novo cenário. Com um olhar assustado, o jovem percebe que não está sozinho e a situação parece ainda mais perigosa. O homem com máscara de porco está de pé observando os sobreviventes enquanto o tempo se esgota. Eles veem que vários outros jogadores conseguiram passar e agora estão reunidos em um grande salão. O lugar parece um matadouro gigante, com várias passarelas e plataformas suspensas no ar. Nisso, o policial que sobreviveu aponta a arma para o mascarado e o chama de psicopata, mandando ele levantar as mãos. Mas o vilão apenas dá uma risada debochada e diz para o oficial atirar se tiver coragem. Perdendo a paciência, o policial atira várias vezes contra o homem de máscara de porco sem hesitar. Para o choque de todos, a bala para no ar bem na frente do peito do vilão, como se houvesse um escudo invisível. Em seguida, o projétil simplesmente cai no chão sem causar nenhum arranhão no anfitrião do jogo. O protagonista e a garota ficam de boca aberta sem acreditar que a bala não conseguiu atingi-lo. O policial também fica em choque com a cena bizarra e não entende como aquilo foi possível. O mascarado explica que como anfitrião ele não pode ser ferido e manda todos esquecerem o que sabem do mundo real. O jovem de cabelo branco entende que as leis da física não se aplicam ali e a situação é bem mais complicada. Ele olha para o chão e percebe que a passagem pela qual eles subiram desapareceu sem deixar vestígio. Novos buracos se abrem no chão e outros sobreviventes começam a sair deles. O protagonista conclui que seja lá o que for que é jogo, ele só pode ser obra de algum poder sobrenatural. O cronômetro finalmente chega a zero e o mascarado anuncia que o tempo acabou. Ele revela que dos 410 jogadores que entraram, apenas 79 sobreviveram à primeira fase. Os outros jogadores se perguntam o que aconteceu com os que foram eliminados, mas a resposta é óbvia. O vilão então dá os parabéns aos sobreviventes e diz que agora eles vão se registrar como jogadores oficiais. De repente todos sentem uma dor forte no pulso e começam a gritar sem entender o que está acontecendo. Um símbolo estranho aparece no pulso de cada um e o protagonista toca para ver o que acontece. Uma tela holográfica surge na frente dele com suas informações como nome, nível de força e progresso. A garota percebe que aquilo é como um sistema de jogo e fica animada com a possibilidade de ter poder. Todos os outros jogadores também recebem um sistema e começam a especular sobre a interface. A moça então abre os braços como se quisesse mostrar algo, mas nada acontece e o clima fica estranho. De repente o chão começa a tremer e todos os jogadores são transportados para um novo cenário. A voz do mascarado ecoa pelo lugar e os convida para a próxima etapa doentia do jogo. Agora os jogadores estão em uma plataforma circular no meio de um estádio gigante vazio. O local do matador desaparece e os participantes se desesperam com a altura e a mudança repentina.
Argentina. O vilão aparece no campo e revela que antes de se tornar anfitrião, ele era o corredor mais rápido da escola. Por isso ele decidiu que a próxima prova será um teste de velocidade para todos os jogadores. A regra é os 10 primeiros que chegarem ao centro do campo de futebol passam para a próxima fase. O cronômetro começa a contagem regressiva de 30 minutos e o jogo está prestes a começar. Os jogadores veem que quase 70 pessoas serão eliminadas e começam a se empurrar para sair na frente. A corrida começa e o caos se instala com pessoas se empurrando e caindo da plataforma estreita. Um homem despenca da beirada e desaparece no vazio, enquanto os outros continuam a correr desesperadamente. O nosso protagonista também é pego no meio da confusão e acaba sendo empurrado pela multidão. Ele perde o equilíbrio e quase cai, mas por sorte consegue se segurar para não ter o mesmo destino. Pendurado na beirada, o jovem pensa que vai ser eliminado de forma boba sem nem ter chance de lutar, mas de repente uma mão firme segura seu pulso e o impede de cair no abismo. O homem de cabelo azul o puxa de volta para a plataforma e o salva de uma queda certa. O rapaz de cabelo branco fica surpreso com a ajuda inesperada e olha para seu salvador com gratidão. O homem se apresenta como Xiao Tian, um treinador de boxe de 28 anos e fã do protagonista. Agradecido, o jovem promete ensinar suas técnicas para o fã se eles conseguirem sair dali. Xiao Tian diz que confia em sua velocidade e se pergunta por que o protagonista o salvou se só 10 podem vencer. O rapaz explica que a velocidade não é tudo e que o prédio ao lado é a chave para a vitória. Ele percebe que dentro do prédio deve haver outras portas que são o verdadeiro caminho para a vitória. Xiao Tian fica impressionado com a análise dele e os dois correm em direção ao prédio junto. O homem de cabelo azul se apresenta e o protagonista responde dizendo que se chama Mo Fei. Os jogadores chegam ao corredor com várias portas e a garota de mascote se junta a eles. Um aviso na tela diz que cada porta leva a um andar diferente com dificuldade e número de jogadores variados. As placas nas portas indicam a capacidade de cada sala, algumas já cheias e outras com vagas sobrando. A moça pergunta se Mo Fei está bem e diz que se preocupou quando o viu quase caindo. Ele a tranquiliza e pergunta qual sala eles devem escolher. Um garoto de óculos e 14 anos se aproxima e pergunta se pode se juntar ao grupo deles. Mo Fei diz que ele pode escolher a sala que quiser, mas avisa que não vai protegê-lo só por ele ser uma criança. Eles então decidem entrar em uma sala para 4 pessoas e se preparam para o próximo desafio. A porta se fecha e uma mensagem avisa que o jogo começou e a sala está com a capacidade máxima. Dentro da sala, um jogador percebe que uma das paredes está subindo e revelando uma janela com água. Olhando mais de perto, eles veem que dentro da água há milhares de chaves espalhadas pelo fundo. Em um canto da sala há uma porta trancada e uma chave pendurada no teto bem acima deles. Mo Fei se pergunta para que servem as chaves na água, se a chave da porta já está ali. De repente a chave que estava pendurada se solta e cai dentro da sala abrindo um alçapão. Ela então cai dentro da janela com água e se mistura com as outras 1000 chaves que estavam lá. As regras aparecem em uma tela e dizem que eles precisam encontrar a chave certa para abrir a porta. Os jogadores ficam desesperados pois são 1000 chaves e eles precisam encontrar a única que abre a porta. Eles também descobrem que todas as chaves são idênticas, tornando a tarefa ainda mais impossível. Para piorar a situação, o cano começa a jorrar água para dentro da sala e o nível começa a subir. Xiao Tian fica surpreso ao ver que Mo Fei parece muito calmo e até sorrindo com a situação. O fã então se pergunta se o protagonista sabe ler a sorte ou algo do tipo para estar tão tranquilo. Mo Fei explica que aprendeu algumas coisas com os mais velhos quando era criança e mostra 3 dedos. Ele faz um sinal estranho com a mão e diz que, segundo a leitura, a água não representa perigo no momento. Tudo indica que a porta da vida está debaixo da água e eles precisam procurá-la. Com a água subindo, os jogadores percebem que precisam fechar a válvula antes que a sala inunde. Um homem careca tenta girar a válvula, mas ela se solta com muita facilidade em sua mão. Ele fica surpreso e não entende por que a peça se soltou tão facilmente sem nenhum esforço. A válvula quebra e o homem cai no chão segurando a peça inútil que não serviu para nada. Com uma expressão de frustração, ele percebe que a peça não estava encaixada corretamente no cano. Outro jogador reclama que o jogo não seria tão fácil ao ponto de permitir que eles fechassem a água. Enquanto isso, a garota de mascote examina a fechadura da porta e diz que encontrou uma pista. Ela chama a atenção de todos e diz que talvez haja uma forma de encontrar a chave certa. A moça explica que a fechadura é do tipo C e por isso a chave correspondente também deve ser do mesmo tipo. Ela então revela que a chave do tipo C tem 3 ranhuras, enquanto as chaves na água só tem uma ou 2. Xiao Tian conclui que eles só precisam encontrar a chave com 3 ranhuras e elogia a inteligência da garota. Sem perder tempo, Mo Fei mergulha na água para começar a procurar a chave correta no meio das outras. Ele entra de cabeça na água e começa a revirar um monte de chaves com determinação.
O rapaz procura freneticamente no fundo do tanque enquanto as bolhas de ar sobem à superfície. Os outros jogadores observam Mofei pela janela e decidem entrar na água para ajudar na busca. Xiao Tian calcula que se todos ajudarem cada um, precisará verificar cerca de 100 chaves, o que levaria 5 minutos. Mas o garoto de óculos diz que não sabe nadar e quase se afogou em uma piscina uma vez. Para surpresa de todos os outros 3 jogadores, também levantam uma mão e dizem que não sabem nadar. Xiao Tian percebe que agora os 4 que sabem nadar terão que procurar 250 chaves cada um. O cronômetro marca 24 minutos restante. Um homem mais velho diz que sabe nadar, mas que não entra na água há quase 30 anos. Agora, com 3 nadadores, cada um terá que procurar mais de 300 chaves, e Xiao Tian se preocupa. Mas a garota de mascote diz que está tudo bem, pois ela já foi campeã de natação. O Mofei emerge da água e confirma que a teoria da garota está certa, pois a chave só tem 1 ou 2 ranhuras. Ele mostra a chave que encontrou e diz que agora só precisam achar que tem 3 ranhuras para vencer. Xiao Tian se anima e diz para eles irem logo antes que seja tarde demais. Ele também pula na água, enquanto a garota de mascote se senta na beirada observando a cena. Os 3 nadadores mergulham juntos e começam a busca desesperada pela chave correta no fundo. De repente, uma nova condição aparece na tela para os jogadores que ficaram do lado de fora. A regra diz que se 3 pessoas morrerem, os outros 5 passarão de fase automaticamente. Um homem de cabelo loiro fica com um olhar sombrio e entende a nova dinâmica do jogo. Ele percebe que o fluxo de água para dentro da sala aumentou e está enchendo o lugar mais rápido. O loiro calcula que agora levará muito mais tempo para os 3 encontrarem a chave correta. O homem careca entra em pânico e grita para os outros se apressarem, pois a água vai inundar tudo. Mas o jogador de cabelo loiro se aproxima da borda com uma expressão séria e um plano em mente. Ele agarra o careca e o impede de ajudar os outros, revelando suas verdadeiras intenções. O loiro diz que se eles esperarem 10 minutos, os outros se afogarão e eles vencerão sem esforço. A nova regra é clara: se os 3 nadadores morrerem, os 5 restantes sobrevivem e passam de fase. O careca tenta argumentar dizendo que eles podem vencer juntos, mas o loiro não quer saber de trabalho em equipe. O homem de cabelo loiro então dá um soco no careca e o joga no chão. Ele grita que os fracos são eliminados e que essa é a lei da sobrevivência nesse jogo cruel. Com a cabeça sangrando, o homem careca chama o loiro de louco e não acredita na sua atitude. Uma mulher tenta impedir a briga, mas é atingida pelo careca, que resolve lutar para sobreviver. O loiro saca uma faca e avança contra o careca com um sorriso maníaco no rosto. Ele acerta o outro homem com a faca e o deixa gravemente ferido no chão. Com um olhar psicopata, o homem de cabelo loiro diz que não se importa quem ele precisa eliminar para vencer. O garoto de óculos e o homem mais velho ficam apavorados com a cena de violência. Enquanto isso, na água, Xiao Tian está impressionado com a velocidade da busca pelas chaves. Ele comenta que está quase terminando de verificar suas 300 chaves muito mais rápido do que imaginava. O fã de Mofei observa que o protagonista e a garota também são muito rápidos e eficientes na procura. Ele segura uma chave com 3 ranhuras e percebe que finalmente encontrou o que eles tanto procuravam. Com um grito de alegria, Xiao Tian emerge da água e anuncia que encontrou a chave correta. Mas para sua surpresa, a garota de mascote também aparece com uma chave de 3 ranhuras na mão. Eles ficam confusos, pois achavam que havia apenas uma chave correta no meio das mil. Do lado de fora, o homem careca é eliminado do jogo e seu corpo desaparece no ar. Ele cai no chão sem vida, e a notificação na tela confirma sua eliminação do jogo. Os nadadores veem o corpo do careca caindo na água e não entendem o que está acontecendo. O loiro diz que o careca tentou matá-lo e pede para eles jogarem a chave para cima. Xiao Tian não acredita nele e diz para o homem de cabelo loiro puxá-los para fora primeiro. O garoto de óculos e o homem mais velho são feitos de reféns pelo loiro. Com uma faca, o loiro ameaça eliminá-los se não jogarem a chave. Xiao Tian se irrita e chama o loiro de covarde por ameaçar uma criança indefesa. Sem hesitar, o fã de Mofei joga a chave para cima e manda eles soltarem o garoto. A chave cai no chão perto da mulher que estava ajudando o loiro no plano cruel. Ela pega a chave e o loiro manda que a garota de mascote joga dela também. A moça se recusa, dizendo que mesmo se entregasse a chave, eles não poupariam suas vidas. O loiro começa a contagem regressiva e o garoto de óculos chora de medo com a faca no pescoço. A garota de mascote pede para Mofei entregar a chave, mas ele sabe que não pode confiar nos outros. Ele diz que não entende por que o loiro está agindo assim, pois a nova regra só apareceu depois. Mofei então garante que se eles quiserem ir além dos limites, ele mostrará suas verdadeiras habilidades.
Ele então manda a garota jogar a chave e grita para eles soltarem o refém imediatamente. A mulher pega a segunda chave e agora eles têm as duas que precisam para abrir a porta. Ela diz que sentiu ódio nos olhos deles e que ficou com um pouco de medo da ameaça. Então a mulher joga as chaves na água e prende os nadadores ao trancar o portão com uma corrente. Xiao Tian e os outros ficam chocados com a traição e percebem que caíram em uma armadilha. A água começa a subir mais rápido e agora eles estão presos sem ter como escapar. A mulher usa a corrente para trancar a grade e garantir que ninguém saia da água com vida. Agora, com o portão trancado, a única saída para os nadadores está completamente bloqueada. Com um sorriso de alívio, a mulher diz que agora não precisa mais ter medo deles. Xiao Tian grita desesperado com a traição e percebe que eles não têm mais nenhuma chance. A garota de mascote chama por Mo Fei e lembra que ele disse que tinha um plano para salvá-los. Mo Fei diz que a nova regra só apareceu porque os três pularam na água juntos. Xiao Tian percebe que a regra foi feita para enganá-los e criar um conflito entre os jogadores. A garota de mascote se desespera e pergunta o que eles vão fazer agora que estão presos. Com um olhar determinado, Mo Fei começa a pensar em uma solução para tirá-los daquela situação. A mente dele volta para o acidente de carro e ele se lembra de estar aqui em um navio com seu irmão. A embarcação é atacada e Mo Fei se vê no meio de um tiroteio sem ter como escapar. Ele pensa que vai morrer e que pelo menos poderá se reunir com seus pais no outro mundo. Com lágrimas nos olhos, o jovem percebe que na verdade ainda não quer partir e quer continuar vivendo. Seu irmão mais velho aparece com uma arma e diz para ele não pensar em coisas negativas. O irmão o conforta e diz que vai mergulhar para atacar os inimigos por trás, enquanto Mo Fei dá a cobertura. Ele pede para o irmão mais novo confiar nele e aproveitar a oportunidade para recuar se algo der errado. Mo Fei se lembra que nunca lutou de verdade e tem medo de não conseguir ajudar seu irmão, mas o irmão mais velho diz que ele precisa conseguir, pois essa é a única chance deles sobreviverem. Ele então pede para Mo Fei recitar um antigo texto sobre a arte da guerra para manter a calma. Mo Fei se lembra das palavras de seu irmão sobre manter a mente sã para enfrentar o inimigo. Ele recita o texto e se concentra para não deixar o medo tomar conta da situação. De volta ao presente, a garota pergunta por que ele está lendo e Mo Fei recupera a compostura. Ele diz que eles ainda não perderam e mostra uma chave de 3 ranhuras, que ele também encontrou. Os outros ficam surpresos e se perguntam como ele conseguiu uma chave igual se só existia uma. Mo Fei explica que também encontrou uma chave, mas a escondeu prevendo que os outros iriam traí-lo. Mo Fei explica que se eles falharem 2 vezes serão 2 eliminados e com careca serão 3. A garota de mascote se surpreende com a lógica, mas ainda duvida que eles possam passar mesmo presos. O protagonista lembra a todos da regra número 5, que diz que as regras não podem mentir. Xiao Tian se recusa a sacrificar o garoto e diz que não consegue confiar no plano do loiro do. Mo Fei então pergunta como ele passou da primeira fase. Xiao Tian parece ofendido com a pergunta. O fã de Mo Fei revela que seu parceiro era obeso e se eliminou e por isso ele conseguiu passar. O protagonista conclui que o garoto de óculos não é tão simples quanto parece para ter sobrevivido. Do lado de fora, o homem mais velho e o garoto choram enquanto seguram a chave que receberam. A mulher diz que eles podem abrir a porta ou eliminá-los para vencer e que a escolha é deles. O loiro acha que é mais fácil se livrar dos outros do que procurar a chave certa. A mulher concorda e diz que não quer enfrentar o protagonista em outra rodada do jogo. O loiro elogia a inteligência dela e diz que formar uma aliança foi uma ótima decisão. Ele então ameaça o homem mais velho com a faca e manda ele abrir a porta com a chave. Com medo, o homem mais velho reza para que a chave seja correta para salvar sua vida. Ele coloca a chave na fechadura e a gira com a esperança de finalmente escapar daquele lugar. Mas a notificação na tela avisa que a chave estava errada e o homem mais velho é eliminado. Seu corpo explode em confetes e ele desaparece do jogo, deixando os outros em choque. O garoto de óculos pega a chave que caiu no chão, enquanto a mulher e o loiro se aproximam. Ele grita e a mulher diz para ele não fazer barulho e apenas abrir a porta. O loiro o ameaça e diz que é a vez dele tentar a sorte com a chave que sobrou. Tremendo de medo, o garoto de óculos coloca a chave na fechadura enquanto chora de desespero. O loiro grita com ele e diz para parar de tremer e abrir a porta de uma vez. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, o garoto se lembra de uma voz o questionando. A voz pergunta se ele está conformado em viver sendo maltratado pelos outros para sempre. Ele se vê de joelhos apanhando de alguém e a voz o incentiva a se levantar e lutar. A voz misteriosa diz para ele dar o troco e fazer os outros sentirem como é ser pisoteado. Com um grito de raiva, a memória do garoto o encoraja a não se render e a lutar. De repente ele para de tremer e segura a chave com firmeza, surpreendendo o loiro. Com um movimento rápido, Goroto gira a chave na fechadura e a porta se abre. O loiro explode de raiva ao perceber que foi enganado e grita que vai acabar com o garoto. A notificação na tela confirma que a chave estava certa e o garoto de óculos passa de fase. Ele não perde tempo e sai correndo pela porta, enquanto o loiro grita para ele parar. A mulher ri da situação e diz que o loiro quase foi enganado pelo garoto gordinho.
Ela então percebe que o garoto fugiu e que eles perderam a chance de passar de fase. Preso na água, Xiaotian comemora a fuga do garoto e diz que ele foi muito corajoso. Ele reclama que agora eles estão presos e que perderam a chance de vencer com 33%. A água começa a subir ainda mais rápido e a sala vai inundar em menos de um minuto. Xiaotian tenta alcançar a fechadura pela grade, mas só consegue passar 2 dedos pelo buraco. A garota de mascote grita com Mo Fei e pergunta se ele pode fazer alguma coisa para salvá-los. Em um passado, vemos o professor de Mo Fei explicando que a porta da vida na água não é fácil de encontrar. O mestre continua dizendo que apenas objetos de metal podem ser o caminho para a vida na água. Mo Fei se lembra que as chaves de metal são a porta da vida, mas ainda sente que falta algo. A cabeça de mascote da garota boia na água e ela chama a atenção de Mo Fei para algo. Ele mergulha fundo e percebe que o chão do tanque não é de concreto como parecia. Com os pés ele sente que o fundo é na verdade de lama e não de pedra. De repente ele tem uma epifania e entende a verdadeira natureza daquele desafio. Ele afunda as mãos na lama e começa a cavar com força procurando por algo escondido. Seguindo os princípios da antiga arte, seu mestre, ele sabe que o metal nasce da terra. Ele encontra algo duro no fundo e percebe que descobriu a verdadeira porta da vida. Xiaotian diz que tem um arame e se oferece para tentar abrir a fechadura da grade. Ele tenta enfiar o arame pela grade, mas o fio é muito mole e não consegue alcançar a fechadura. Mo Fei emerge da água e grita que encontrou a verdadeira saída para eles escaparem. Ele pergunta se eles se lembram de algo estranho quando o Homem Careca foi eliminado do jogo. A lembrança mostra a válvula que o Careca segurava caindo no chão depois que ele desapareceu. Xiaotian percebe a válvula caída no chão e a pega com o arame que ele tinha. Ele consegue puxar a peça e agora eles têm uma forma de abrir a porta escondida. Com a válvula em mãos, ele pergunta se aquilo vai realmente funcionar para tirá-los dali. Mo Fei pede a válvula e diz que aquela peça é a verdadeira chave para a sobrevivência deles. Olhando para a válvula, o protagonista entende que a peça de metal era a chave o tempo todo. Mo Fei mergulha com a válvula na mão e nada em direção à porta da vida, no fundo do tanque. Ele encaixa a peça de metal na fechadura e se prepara para girá-la com toda a sua força. Com um olhar determinado, o protagonista acredita que encontrou a esperança de sobrevivência. Ele gira a válvula com dificuldade enquanto a garota de mascote o observa com expectativa. A notificação na tela confirma que Mo Fei escolheu a chave correta para passar de fase. A garota comemora a vitória e percebe que eles finalmente conseguiram vencer o desafio. Xiaotian também celebra o sucesso e elogia o protagonista por sua inteligência e coragem. A porta no fundo se abre e uma forte correnteza começa a puxar os jogadores para dentro. Eles são sugados pelo buraco e Mo Fei olha para a garota com preocupação. A força da água é muito grande e os três são arrastados para o desconhecido sem controle. Xiaotian percebe que o nível da água está baixando, mas a correnteza é muito forte. Ele fica desesperado ao ver seus amigos sendo levados e não sabe o que fazer. Sem pensar duas vezes, o fã de Mo Fei decide pular no buraco para ajudar seus companheiros. Ele mergulha na água e é engolido pela correnteza, seguindo o mesmo caminho dos outros. A água o leva para um túnel escuro e ele cai em um novo cenário completamente diferente. Ele fica chocado com a queda e tenta se orientar no novo ambiente desconhecido. De repente ele sente uma forte cãibra na perna e não consegue se mexer direito. A dor é intensa e ele grita enquanto tenta se manter à tona na água agitada. Ele afunda e é levado pela correnteza sem conseguir lutar contra a força da água. Desesperado, o Xiaotian percebe que está em apuros e que pode não sobreviver. A garota de mascote tira a cabeça e se revela uma bela mulher de cabelo loiro e tranças. Em outro lugar, um homem fala com uma oficial sobre uma reunião importante com uma organização criminosa. Mo Fei esbarra na oficial sem querer e os dois se encaram por um breve momento. O homem que acompanhava a oficial reconhece Mo Fei e o cumprimenta com respeito. O protagonista se apresenta como Mo Fei, um instrutor da Academia de Polícia de 21 anos. A oficial se surpreende ao saber que ele enganou uma organização criminosa internacional e o elogia. Mo Fei fica confuso e olha para a oficial sem entender do que ela está falando. O homem explica que a oficial é uma criminosa internacional de classe A e não uma colega de trabalho. O protagonista acha a situação divertida e pega um arquivo com a foto da mulher. A ficha dela mostra seu nome e uma longa lista de crimes, incluindo roubo e fraude. De volta ao jogo, a garota de mascote finalmente tira a cabeça e revela seu rosto. Mo Fei e Xiaotian ficam surpresos ao verem a beleza da moça sem o disfarce. Com vergonha, ela cobre o rosto e diz que não gosta de ser olhada daquele jeito. A moça coloca a cabeça de mascote de volta e diz que se sente mais segura assim. Xiaotian a reconhece de algum lugar e pergunta se ela não é uma celebridade da TV. Mo Fei também acha o rosto dela familiar e a situação fica ainda mais interessante. A
garota diz que eles não têm tempo para conversar e que precisam correr para ficarem entre os 10 primeiros. Eles se lembram que estão em um esgoto e se perguntam como há uma piscina tão grande ali. De repente eles encontram uma saída e correm em direção. Ao saírem eles se deparam com um casal que sobreviveu e comemora a vitória. Eles se encontram em um lugar com muita névoa e Morphe percebe que o ambiente é denso. Outros jogadores também estão no local e todos parecem confusos e assustados. De repente as portas de entrada e saída desaparecem e eles ficam presos na sala nebulosa. Um som estranho ecoa pelo lugar e os jogadores se perguntam se é o som de uma dobradiça. A única regra do jogo aparece na tela dizendo para eles encontrarem a saída e sobreviverem. Xiao Tian não entende o barulho e reclama que a névoa atrapalha a visão de todos. Ele fica em alerta e diz que algo não está certo com aquele som estranho repetitivo. Xiao Tian empurra o casal para longe de uma grande sombra que se aproxima rapidamente na névoa. Uma mão gigante passa por eles e quase os esmaga, deixando todos em pânico total. O casal agradece a Xiao Tian por salvar suas vidas e ele diz que não foi nada. Uma bola de ferro gigante surge na névoa e começa a rolar pela sala, destruindo tudo. Ela atinge um jogador em cheio e o esmaga contra o chão sem nenhuma piedade. Outro jogador se assusta com a bola de ferro e tenta desviar, mas é tarde demais. Ele é atingido e esmagado contra a parede, sobrando apenas uma mancha no chão. Os sobreviventes correm desesperados para fugir da bola de ferro que continua rolando. Xiao Tian entende que o som que eles ouviram era o barulho da bola de ferro rolando. Ele vê um homem encostado em uma máquina de fliperama e percebe algo importante. A bola de ferro destrói a máquina e o homem que estava ali é eliminado do jogo. Os jogadores gritam de terror e a contagem de sobreviventes cai para 20 pessoas. A bola de ferro continua seu caminho e elimina os jogadores em segundo. O número de sobreviventes cai para 10 e a situação fica ainda mais desesperadora. O casal corre pela sala e percebe que, sem regras, a sobrevivência depende apenas da sorte. O homem pisa em um botão amarelo no chão e um som estranho chama sua atenção. O botão explode e o homem é jogado para longe com o impacto da explosão. Fei e os outros percebem que além da bola de ferro, há bombas espalhadas pelo chão. Ele avisa a todos para não correrem sem rumo e prestarem atenção nos círculos no chão. A garota de mascote se assusta e pergunta se pisar nos círculos ativa as bombas. Morphe explica que a posição das bolas e das pessoas muda a cada segundo, tornando impossível prever o perigo. A bola de ferro se aproxima de um homem de cabelo loiro e ele não tem para onde correr. Ele grita de terror ao perceber que não tem escapatória, que seu fim está próximo. Mas em vez de ser esmagado, um homem é salvo por um flash de luz e desaparece. A mulher chora ao lado do marido ferido e ele não consegue mais se levantar para fugir. Com as pernas feridas, ele pede para a esposa fugir e se salvar enquanto ainda há tempo. Ele aponta para uma saída e diz para ela correr enquanto ele distrai a bola de ferro. A mulher grita desesperada com a chegada da bola e não quer deixar seu marido para trás. Ele a empurra e grita para ela ir embora e sobreviver por eles dois. O homem então corre em direção à bola de ferro para se sacrificar pela esposa. Ele se pergunta se o botão amarelo no chão pode parar a bola e decide arriscar. Ele pega o botão e percebe que pode ativá-lo para tentar parar a ameaça. Com um grito, ele ativa o botão e o joga em direção à bola de ferro. O homem grita que precisa encontrar sua filha e que vai fazer de tudo para sobreviver. Ele joga o botão ativado na frente da bola de ferro e uma luz forte brilha no chão. O botão explode, mas não causa nenhum dano à bola de ferro que continua rolando. A mulher grita de dor ao ver seu marido sendo esmagado pela bola de ferro gigante. Ela cai no chão chorando, enquanto o corpo de seu marido desaparece na névoa. Xiao Tian diz que o homem foi um herói e Morphe percebe que os botões podem ser movidos. A mulher se levanta e enxuga as lágrimas com uma expressão de determinação no rosto. Com um pedaço de pano na boca para conter a dor, ela se prepara para lutar. Ela se lembra de sua família e promete que vai encontrar sua filha, custe o que custar. A mulher sai correndo pela sala em busca da saída para honrar o sacrifício de seu marido. O Morphe faz uma leitura da sorte e percebe que a saída que a mulher está indo é perigosa. Ele grita para ela não ir para lá, pois aquela é uma armadilha mortal sem escapatória. Na saída, várias serras circulares giram em alta velocidade prontas para cortar qualquer um. A mulher é pega de surpresa e seu corpo é atingido pelas lâminas afiadas. O número de sobreviventes cai para 8 e o jogo fica cada vez mais perigoso. Um dos jogadores se assusta ao ver a armadilha e como a mulher foi eliminada em segundos. Xiao Tian elogia a previsão de Morphe e a garota de mascote pergunta o que eles devem fazer. Morphe diz para a garota coletar o máximo de botões amarelos que conseguir o mais rápido possível. Ela fica confusa com a ordem e não entende por que precisa dos botões explosivos. O protagonista diz que não há tempo para explicações e que tem algo mais importante para fazer. A garota concorda em ajudar e corre para coletar os botões amarelos espalhados pelo chão. Xiao Tian se oferece para ir junto, mas Morphe diz que precisa dele para outra coisa. O protagonista diz que os dois sempre estiveram juntos desde o início do jogo
Ele elogia a velocidade e a agilidade da garota, dizendo que ela é uma atleta de nível mestre. Xiao Tian pergunta o que Mo Fei quer confirmar e o protagonista revela sua leitura da sorte. Ele explica que não consegue se orientar na sala e pede ajuda a Xiao Tian, que entende de fliperama. Xiao Tian entende a referência e compara a sala a uma máquina de pinball gigante. Ele identifica o Nordeste como a área onde a bola entra e o Sudoeste como a saída. A saída é a área de Game Over em um jogo de pinball, e eles percebem que a chave para escapar. Xiao Tian entende o plano e corre em direção à saída de Game Over com Mo Fei. Ele lidera o caminho e Mo Fei o segue de perto em direção à suposta saída da sala. Chegando ao local, Xiao Tian procura pela passagem, mas não encontra nada além de uma parede. Ele fica confuso e não entende por que não há uma saída ali, como ele previu. Ele bate na parede e percebe que ela é sólida e não há nenhuma passagem secreta. Mo Fei diz para ele tentar socar a parede com toda a sua força para ver o que acontece. Xiao Tian se prepara para dar um soco e concentra toda a sua energia no punho. Ele desfere um golpe poderoso contra a parede e espera que algo aconteça. A parede se quebra com o impacto, revela uma passagem secreta para fora da sala. Xiao Tian se anima com a descoberta e Mo Fei o impede de entrar antes de verificar algo. Ele pede para a garota trazer os botões amarelos, pois eles serão a chave para a próxima etapa. A garota de mascote corre dos perigos e se junta ao grupo com os botões que coletou. Ela elogia o plano de Mo Fei e pergunta qual é a próxima etapa para eles escaparem. A moça entrega os botões que encontrou e pergunta se aquela quantidade é suficiente. Mo Fei pega os botões e começa a colocá-los na parede em pontos estratégicos. A garota de mascote fica surpresa com a precisão dos cálculos do protagonista. Ele explica que vai usar 4 pontos de explosão para criar uma onda de choque poderosa. A moça entende que se houver muitos pontos de explosão, a força de cada um será menor. Ela então explica que se eles colocarem os botões em forma de triângulo, a explosão será mais forte. Xiao Tian fica impressionado com o conhecimento da garota e pergunta qual é a profissão dela. Mo Fei se prepara para ativar as bombas e diz que é hora de colocar o plano em ação. Ele segura um dos botões e se concentra para ativar a sequência de explosões. A bola de ferro se aproxima de um jogador e ele não tem tempo de reagir ao perigo. A garota de mascote e o jogador correm para desviar da bola de ferro gigante. Ela segura um botão com o escudo desenhado e se prepara para usá-lo. O botão brilha e uma energia protetora emana dele pronta para ser usada. A garota joga o botão no chão e um escudo de energia surge para protegê-los. O escudo bloqueia a bola de ferro e salva a vida dos jogadores que estavam no caminho. Xiao Tian também se prepara para usar um botão e se junta à defesa contra a bola. Ele ativa o botão e o joga com força contra a bola de ferro, que se aproxima. A explosão atinge a bola e a joga para longe, dando a eles mais tempo para escapar. A bola de ferro é arremessada na direção de Mo Fei e ele se prepara para o impacto. Ele faz uma leitura da sorte e percebe que a situação é difícil, mas que terá ajuda para escapar. Com um sorriso confiante, ele se prepara para usar a mesma técnica de Xiao Tian. Mo Fei usa um botão de escudo e cria uma barreira de energia para se proteger. A explosão dos botões na parede acontece e um buraco se abre, revelando a saída. Ele se concentra e se prepara para a próxima fase do plano. A saída está aberta e agora eles têm uma chance de escapar da sala mortal. Os outros jogadores veem a saída e correm em direção a ela, comemorando a vitória, mas a bola de ferro continua rolando e se aproxima perigosamente do grupo. O número de sobreviventes cai para 7 e as bolas de ferro ficam ainda mais rápidas. Xiao Tian grita pela garota de mascote e pergunta onde ela está no meio do caos. Ela responde que está perto da saída e Mo Fei a chama para perto dele. Os dois correm em direção ao buraco enquanto Xiao Tian os espera do outro lado. Mo Fei percebe que seu joelho foi ferido na explosão. O homem de cabelo loiro que sobreviveu comemora por ter escapado da morte. Mas a alegria dura pouco e a bola de ferro o atinge em cheio, eliminando do jogo. O número de sobreviventes cai para 3 e a bola entra na passagem recém-criada. A garota de mascote corre desesperada e tenta escapar da bola que a persegue. Xiao Tian e Mo Fei gritam para ela correr mais rápido, pois não há onde se esconder. Eles percebem que o protagonista está ficando para trás e se preocupou com sua segurança. Xiao Tian chama por Mo Fei, preocupado com o ferimento em seu joelho. Ele se vira e vê a bola de ferro se aproximando rapidamente e entra em pânico. Mo Fei diz que está bem e que tem um plano para parar a bola de ferro. Ele manda Xiao Tian correr na frente e diz que vai alcançá-lo em breve. Mo Fei segura o último botão de bomba que ele tem e se prepara para usá-lo. Com a perna ferida, ele sabe que não pode correr e precisa de um plano B. Ele pensa que Xiao Tian é uma boa pessoa e que com certeza voltaria para ajudá-lo. Mo Fei se prepara para o confronto final e encara a bola de ferro que se aproxima
Em um flashback, a garota de mascote é chantageada para salvar seu namorado. O homem diz que ela tem 10 minutos para chegar ao topo de um prédio e desarmar uma bomba. A garota corre desesperadamente para salvar seu amado antes que seja tarde demais. Ela fica com raiva e frustrada com a situação, mas não desiste de lutar. A moça corre o mais rápido que pode para chegar ao seu destino a tempo. Ela chega a uma porta e se pergunta se aquela é a saída que procura. Ela tenta abrir a porta, mas ela está emperrada e não se move de jeito nenhum. A garota percebe que a porta está muito pesada e ela não consegue abri-la sozinha. Ela entra em pânico e não sabe o que fazer para sair daquela situação. Xiao Tian chega e ajuda a empurrar a porta com toda a sua força. Ele pergunta onde está Mo Fei e a garota explica o plano do protagonista. Ela revela que Mo Fei vai usar a bomba para ganhar tempo e que ela só encontrou 3 escudos. A bola de ferro rola pelo corredor em alta velocidade e se aproxima da porta de saída. A bola de ferro se aproxima de Mo Fei, mas ele parece calmo e não se desespera. Xiao Tian e a garota de mascote se desesperam ao verem a bola de ferro chegando perto. Eles encontram um buraco na parede e se escondem para escapar do impacto da bola. Xiao Tian grita por Mo Fei e não entende por que ele não está fugindo do perigo. E ele empurra a garota para o buraco e se prepara para o impacto da bola de ferro. A bola passa raspando por eles e atinge a porta com toda a força, destruindo-a. Eles comemoram ao verem que a porta foi aberta e que agora tem uma chance de escapar. Xiao Tian se recupera do susto e percebe que a garota está a salvo ao seu lado. Ele decide voltar para procurar Mo Fei mesmo, que a garota diga que é inútil. Ela tenta impedi-lo, dizendo que o tempo está acabando e que ele não quer sobreviver. Mas Xiao Tian diz que deve sua vida a Mo Fei e a garota e que precisa tentar salvá-lo. Ele diz que faria o mesmo por ela e a manda seguir em frente sem ele. Com raiva, a garota o chama de idiota e decide ir com ele para ajudar na busca. Ela corre atrás de Xiao Tian e diz para ele esperá-la para que possam ir juntos. Eles voltam para o corredor e procuram por Mo Fei, mas não o encontram em lugar nenhum. Xiao Tian chama pelo nome de Mo Fei, mas não obtém nenhuma resposta e começa a se preocupar. De repente, Mo Fei aparece atrás deles e pergunta por que eles voltaram para procurá-lo. Xiao Tian fica aliviado ao vê-lo vivo e pergunta como ele conseguiu escapar da bola de ferro. Mo Fei sorri e diz que pouco antes do impacto, já que ele teve uma ideia brilhante. Mo Fei explica que como a bola tem o mesmo diâmetro do corredor, ainda há espaço nos cantos. Ele se deitou no chão e conseguiu escapar por um triz graças ao seu corpo, em forma... Xiao Tian se irrita e diz que tem um corpo melhor que o do protagonista. A garota de mascote diz para eles pararem de brigar e Mo Fei oferece ajuda a Xiao Tian. Mo Fei carrega Xiao Tian nas costas para ajudá-lo a andar mais rápido. Eles seguem a garota e ela diz que sentiu um ar frio vindo da porta que a bola abriu. A moça espia pela porta e vê um cenário assustador que a deixa com medo. Eles entram na sala e se deparam com um frigorífico cheio de carcaças penduradas. Mo Fei se pergunta por que eles voltaram para o matadouro e Xiao Tian aponta para um aviso. A tela mostra as regras do novo desafio e um cronômetro com menos de 6 minutos. A regra diz que eles precisam colocar 30 kg de carne em uma balança para abrir a porta. Mo Fei acha o desafio simples demais e desconfia que há alguma armadilha escondida. A garota tenta pegar um pedaço de carne, mas percebe que ele é muito pesado e difícil de mover. Ela coloca a carne na balança e o peso ultrapassa os 30 quilos necessários. A balança marca 33 quilos e uma mensagem diz que eles podem passar. A porta se abre e a garota comemora a vitória fácil e inesperada. Ela corre para a saída e diz para os outros se apressarem, pois o tempo está acabando. Mo Fei e Xiao Tian olham para a cena com desconfiança e não entendem a facilidade do desafio. De repente, eles ouvem um barulho e veem os 2 jogadores que os traíram antes. O loiro grita para eles não entrarem e voltarem para a sala anterior. Mo Fei e os outros ficam confusos com o aviso do loiro sobre a carne. O homem grita que a porta se fechou de novo e que eles estão presos ali. A mulher que estava com o loiro ataca ele pelas costas e o joga no chão. Ele a chuta para longe e os dois começam a lutar pela sobrevivência. A mulher grita por ajuda e Mo Fei e os outros não entendem a briga. Ela diz que o loiro ficou louco e quer usar a carne dela para abrir a porta. O homem aparece com um sorriso maníaco e diz que só precisa de carne para vencer. Ele diz que se ela tem a vantagem, então ele é o alvo para ser usado como peso. O loiro afirma que o mundo é dos fortes e que ele vai fazer de tudo para sobreviver. Ele revela que a janela da sala dá para a linha de chegada do estádio. A regra na tela agora diz que são necessários apenas 20 kg de carne para abrir a porta. Ele percebe que o jogo quer que eles usem a carne uns dos outros para vencer. O loiro diz que a situação é clara e que eles precisam se eliminar para sobreviver.
Ele olha para o grupo com um sorriso doentio e diz que eles não têm outra escolha. Xiao Tian diz que se for para eliminar alguém, ele vai começar pelo loiro. Ele diz que o homem é um criminoso e que eliminá-lo seria um ato de justiça. Mo Fei concorda com o amigo e diz para ele se preparar para a luta. O protagonista encoraja Xiao Tian e diz para ele se concentrar em derrotar ele. O loiro ri e diz que no final eles são todos iguais a ele, dispostos a fazer de tudo para viver. Xiao Tian se prepara para a luta e diz que não tem medo de enfrentar o loiro. O loiro avança com a faca, mas Xiao Tian desvia do golpe com agilidade. Ele diz que um lutador profissional pode vencer alguém com uma faca com facilidade. Xiao Tian consegue desviar dos ataques. O loiro sente um impacto e percebe que o alcance dos ataques de Xiao Tian é muito grande. O cronômetro marca 3 minutos e a mulher percebe que o tempo está se esgotando. Ela diz que a luta vai demorar muito e que eles precisam de um plano B. Os dois lutadores trocam golpes e a mulher e a garota de mascote observam a cena. Mo Fei diz para a garota de mascote pegar o bastão da outra mulher com cuidado. A mulher fica na defensiva e diz que só pegou o bastão para se proteger. Ela revela que se o grupo de Mo Fei não tivesse chegado, ela já teria eliminado o loiro. A mulher então ataca a garota de mascote com a faca que roubou do loiro. A garota cai no chão e a mulher avança para cima dela com a faca em punho. O loiro reconhece a faca e percebe que a mulher a roubou dele durante a confusão. Ele a acusa de roubo, mas ela o ignora e continua a ameaçar a garota de mascote. O cronômetro marca 2 minutos e a mulher diz que já escolheu quem vai sacrificar. Ela grita para o loiro pegar o cutelo e cortar a carne para que eles possam vencer. Xiao Tian se irrita e diz que não vai permitir que ela machuque a garota. O loiro avança com o cutelo e Xiao Tian se prepara para proteger seus amigos. Ele diz que aquela é uma luta de vida ou morte e que não vai hesitar em lutar. Mo Fei aparece e diz para eles esperarem antes de começarem a lutar. Ele explica as 4 habilidades básicas de sua arte marcial, que envolve observação e luta. Com um olhar determinado, Mo Fei se prepara para usar suas habilidades para vencer a luta. O loiro subestima e diz que ele não tem tempo para brincadeiras e que vai acabar com todos. Mo Fei lamenta não ter aprendido a lutar a sério, mas diz que seu Kung Fu é o suficiente. A mulher o ataca com a faca, mas Mo Fei desvia do golpe com facilidade. Ele usa uma técnica de desvio e consegue imobilizar o braço da mulher. A mulher fica surpresa ao ver um botão amarelo na mão de Mo Fei e não entende o que é. Ele prende o botão na roupa dela e a usa como um escudo humano. Mo Fei a joga na direção do loiro, que se prepara para atacar com o cutelo. O homem fica chocado com a jogada inesperada e não consegue reagir a tempo. Ele vê a mulher voando em sua direção e não entende o que Mo Fei está fazendo. O botão explode e a mulher é jogada para longe com o impacto da explosão. Xiao Tian se levanta e percebe que a explosão o jogou no chão com força. Ele vê os corpos dos outros jogadores caídos e chama por Mo Fei. Preocupado, ele se levanta e vê os estragos da explosão que deixou todos feridos. Xiao Tian corre até Mo Fei e pergunta se ele está bem depois da explosão. Ele vê que Mo Fei está vivo e respirando e agradece por ele ter sobrevivido. Ele fica chocado ao ver a cena de destruição e não entende o que aconteceu. O cronômetro marca 1 minuto restante e eles ainda têm uma chance de vencer. A garota de mascote está caída no chão e Xiao Tian percebe que agora depende dele. Ele se prepara para carregar os corpos e colocá-los na balança para abrir a porta. O homem respira fundo e se prepara para o esforço final para salvar seus amigos. O cronômetro marca 47 segundos e a porta se abre com o peso certo. Os outros sobreviventes comemoram ao verem a porta se abrindo e a chance de escapar. Com apenas 40 segundos restantes, Xiao Tian se esforça ao máximo para carregar os corpos. Ele grita de dor e esforço enquanto tenta arrastar seus amigos para a segurança. Ele se recusa a desistir e continua a puxá-los com toda a sua força e determinação. Com um grito de guerra, ele joga o corpo de Mo Fei por cima do ombro e se prepara para correr. A garota de mascote o protege e se coloca na frente da bola de ferro para salvá-lo. Ela grita para ele não desistir e continuar lutando para que eles possam sobreviver juntos. Xiao Tian se emociona com a atitude da garota e continua a correr com seus amigos. Ele carrega os dois e corre em direção à linha de chegada com todas as suas forças. Ele não vai deixar seus amigos para trás e fará de tudo para salvá-lo. Os outros sobreviventes reconhecem o trio e comemoram a chegada deles. O garoto de óculos explica que eles se sacrificaram para salvá-lo e que estão gravemente feridos. O homem com máscara de porco os adverte que ajudar outros na corrida leva à desclassificação. Ele diz que os dois serão eliminados do jogo por quebrarem as regras do esporte. O garoto de óculos se irrita e decide torcer por eles com toda a sua força. Xiao Tian carrega seus amigos e agradece por eles estarem vivos e a salvo. Ele sabe que o campo está cheio de bolas de ferro prontas para serem disparadas. Os outros jogadores gritam de terror ao verem as bolas sendo lançadas em alta velocidade. As bolas voam pela pista e se tornam um obstáculo mortal para
ataca e tenta atravessar. Shao Tian se vê cercado pelas bolas de ferro e não tem como desviar de todas. Ele percebe que está em uma situação impossível e que não conseguirá escapar. O cronômetro marca 12 segundos e a esperança de sobrevivência diminui a cada instante. Ele sente uma dor forte nas costas e percebe que foi gravemente ferido na queda. Mu Fei acorda e pede para Shao Tian soltá-lo para que ele possa correr sozinho. Mas Shao Tian se recusa a abandonar seu amigo e diz que não pode deixá-lo para trás. Ele grita que não é o tipo de pessoa que abandona seus companheiros para salvar a própria pele. Shao Tian corre com todas suas forças mesmo com o peso extra de seus amigos. Ele é atingido por uma das bolas de ferro, mas continua a correr com determinação. As bolas caem ao seu redor, mas ele não desiste e continua a avançar. Ele finalmente chega à linha de chegada e cai no chão exausto com seus amigos. O garoto de óculos grita de alegria ao ver que eles conseguiram chegar a tempo. A garota de mascote acorda e sente uma dor forte na barriga sem entender o que aconteceu. Ela vê os outros jogadores na linha de chegada. O cronômetro marca 7 segundos e a contagem regressiva continua para os outros. A garota tenta se levantar, mas seu corpo não obedece e ela não consegue se mexer. Ela se desespera e não entende por que seu corpo está paralisado. Ela se lembra da chantagem e da promessa de salvar seu namorado a tempo. O homem diz que a tesoura está ali e que ela só precisa correr para salvar seu amado. A garota de mascote corre desesperadamente para cumprir sua missão e salvar seu namorado. Ela sobe as escadas correndo contra o tempo e não desiste de lutar. A moça salta pelos degraus e usa toda a sua agilidade para chegar ao topo. Ela olha para o número do andar e percebe que ainda falta muito para chegar. A contagem regressiva continua e a pressão aumenta a cada segundo que passa. Faltando apenas 2 andares, ela corre com todas as suas forças e não desiste. Ela finalmente chega ao topo e corre em direção ao seu namorado com esperança. Ela corre pelo terraço e grita o nome dele, aliviada por ter chegado a tempo. O homem a parabeniza e diz que ela realmente conseguiu chegar em 10 minutos. Ele se desculpa e revela que deu a localização errada e que ela correu para o prédio errado. Com um sorriso cínico, o homem se diverte com o desespero da garota. Ela grita de raiva e frustração ao perceber que foi enganada o tempo todo. O homem diz que essa é a consequência de desafiar a organização criminosa dele. O namorado da garota está amarrado com a bomba e o cronômetro marca 3 segundos. A bomba explode e o homem é eliminado em uma grande bola de fogo. A garota grita de dor e desespero ao ver seu amado sendo eliminado na sua frente. De volta ao jogo, ela está caída no chão e se lembra que faltava apenas um passo. Ela implora por uma chance de atravessar a linha de chegada e salvar seus amigos. Uma aura dourada envolve os outros jogadores e os protege de serem eliminados. O homem com máscara de porco fica chocado e não entende como eles despertaram poder. De repente uma luz dourada envolve os outros jogadores e os salva da eliminação. O garoto de óculos chora de alívio, mas não entende o que acabou de acontecer. Ele grita para Shao Tian salvar os outros e uma aura dourada envolve os 3 caídos. Shao Tian grita de dor e esforço, mas consegue se levantar com a ajuda da aura. Ele levanta seus amigos e os carrega para a linha de chegada com a ajuda do poder. O homem com máscara de porco anuncia que o tempo acabou e a corrida chegou ao fim. Ele revela os nomes dos sobreviventes que conseguiram passar para a próxima fase. Os nomes são Jing Xiao Chuan Kat e Ri Dao Kun, que conseguiram cruzar a linha. A garota de mascote, que se chama Niu Jiaqi, também está entre os sobreviventes. E por fim, Shao Tian também conseguiu se salvar e passar para a próxima rodada. O vilão parabeniza os vencedores e diz que todos receberão 1000 fichas como prêmio. Ele explica que 300 fichas serão usadas para pagar a entrada e eles ficarão com 700. Orfeu acorda nos braços do garoto de óculos e não entende o que aconteceu. Ele percebe que seu corpo está curado e que não há mais nenhum ferimento. O protagonista fica surpreso ao ver que até suas roupas rasgadas foram consertadas. O mascarado explica as novas regras e diz que eles precisam jogar pelo menos uma vez por dia. Ele diz que o jogo é mais do que apenas sobreviver e que outros fatores são importantes. Por fim, o vilão avisa que as fichas dos certificados podem ser roubados e que eles devem se proteger. Use máscara de porco então anuncia a regra mais importante de todas, que é sobre a recompensa final do jogo. Ele explica que quem passar de todos os níveis e reunir os códigos secretos receberá o prêmio máximo. Por fim, ele diz que o vencedor pode escrever qualquer poder na carta e se tornar um deus.